Seguimos falando agora do quadro de saúde do Papa Francisco, que segue crítico, mas estável, segundo o Vaticano. O pontífice está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde o dia 14 de fevereiro, ou seja, já são 13 dias que ele está internado devido a uma pneumonia nos 2 pulmões. E exames recentes acabaram indicando uma leve insuficiência renal também, que, segundo o boletim médico, está sob controle. Para a gente entender melhor essa condição, a gente conversa agora, ao vivo, com a nefrologista doutora Daniela Ponce, diretora do Departamento de Injúria Renal Aguda da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Cazé, tudo bem? Prazer estar com você e com todos que estão nos acompanhando pelo Terra. Sim, muito obrigado, doutora Daniela. Bom, quais são os principais sintomas de uma insuficiência renal leve? E no caso do Papa, essa insuficiência pode estar relacionada à pneumonia de alguma forma ou não? Ótima pergunta, Cazé. A injúria renal aguda, a gente prefere falar injúria, né, e não insuficiência, justamente pela insuficiência nos dá a impressão de um quadro mais avançado. Ela pode ser totalmente silenciosa e a gente só fazer esse diagnóstico porque a gente identifica que o paciente tem fator de risco para ter uma injúria renal aguda e por isso a gente pede a creatinina e vê o aumento dinâmico desse exame, até ter uma clínica bem exacerbada, né, num quadro extremamente grave, como falta de ar, por acúmulo de líquido, arritmia cardíaca por elevação do potássio, alteração do nível de consciência, sangramento pela elevação da ureia, que é o que a gente chama de uremia. Então é um quadro que pode ser desde assintomático, a gente só fazer o diagnóstico porque solicitou o marcador da função renal, que é a creatinina, diante do paciente ter fator de risco para ter IRA, como pode ser uma emergência médica, né, nos quadros mais graves. Certo. Doutora Daniela, a senhora mencionou que isso pode levar a uma dificuldade de respiração também, né? Isso associado ao quadro do Papa, que já é de pneumonia dupla, isso acende um alerta vermelho, né? Ou estou enganado? Exato, né? Então, se a gente pegar especificamente, né, o nosso Papa Francisco, ele é um paciente que a gente considera, né, que tem fator de risco para ter injúria renal aguda, porque ele é um paciente idoso, né, de 88 anos, e que precisou ser hospitalizado, como você mesmo disse aqui no início, já está hospitalizado aí há 2 semanas por um quadro de pneumonia e uma pneumonia bilateral, num paciente que já tem antecedentes de quadros de pneumonia. Então, só esses 2 fatores, né, o fato dele ser idoso e dele já ter uma pneumonia bilateral, isso já nos dá a pista, já nos dá um alerta de que ele tem fator de risco para que de maneira aguda a função renal dele seja prejudicada. Que foi o que aconteceu. Se essa ida for mais grave, né, a ponto dele começar a reter líquido, elevar escórias, ficar com acidose, né, o sangue ficar ácido, certamente isso traria uma repercussão, né, negativa aí na parte pulmonar dele. Mas, pelo que a gente está acompanhando, isso não aconteceu, né? Foi o quadro pulmonar que levou à piora da função renal por ser uma infecção importante, que tem repercussões sistêmicas, né? Que acomete aí a função de outros órgãos e por isso que piorou o rim, mas ainda, né, o rim não teve repercussão na função pulmonar. Mas, sem dúvida, se a gente não conseguisse, né, ou se a gente não conseguir controlar essa infecção, a parte renal vai piorar, a função renal pode piorar, e, como consequência, reter líquido, ter acidose e piorar, sim, a parte respiratória. Entendi, mas a senhora fez uma diferenciação muito importante entre injúria e insuficiência renal, né? Então, sim, a injúria é um quadro mais leve, vamos dizer assim, né? A insuficiência já mostra mesmo um órgão já completamente debilitado que não está conseguindo realizar as suas funções. É verdade que essa condição ela é mais comum em pessoas idosas? Quais são as consequências a longo prazo e o que a gente pode fazer ao longo da nossa vida para evitar ou para ter um rim mais, né, para ter os rins mais fortes assim funcionando a todo vapor?
Ótimo, né? A gente está num momento muito legal para a gente estar conversando sobre isso, porque dia 13 de março, né? Quer dizer, daqui a 2 semanas exatamente, a gente está comemorando o Dia Mundial do Rim. E o slogan desse ano é Seus rins estão ok? Então é um momento muito propício, muito adequado para a gente estar discutindo aqui a injúria renal aguda. É, a gente trabalha com fatores de risco, né? Então a gente sabe que o rim ele recebe uma quantidade de sangue muito grande, né, por minuto. Por isso que a gente fala que ele é o filtro, né? É ele que filtra o nosso sangue. Então quaisquer condições que alterem, né, a condição volêmica, né, de líquido do paciente, hemodinâmica do paciente, uma inflamação, uma infecção mais exacerbada, mais grave, isso pode ocasionar uma injúria renal aguda. Então, a gente fala de fatores de riscos relacionados tanto ao próprio paciente, então, se é um paciente idoso, né, só por ele ser idoso, né, ele já perdeu, né, parte do funcionamento dos rins, os néfrons, né, que são a parte do rim que funciona, eles envelhecem a partir dos 40 anos. Somado a isso, né, é mais comum no paciente idoso, que a gente chama de comorbidades, então hipertensão, diabetes, esses pacientes já têm mais riscos. E a gente associa isso à condição clínica. Né? Então, se o paciente está desidratado, né, atenção para essa época de calor que a gente está vivendo aí, né, bebe pouco líquido, desidrata, sendo idoso, é um fator de risco para ira, passa por uma cirurgia, tem uma infecção, que a gente sabe que é uma inflamação exacerbada, né, são os fatores de risco principais: pós-operatório, desidratação, infecção, num paciente idoso, já diabético, já hipertenso. Como a gente conversou aqui, ela pode ser desde leve, que a gente classifica ela em 3 estágios, né? A leve seria o que a gente chama de estágio 1, até o estágio mais grave, né, que é o 3, que pode vir precisar de diálise. Essa situação, né, só por ela existir, se a gente tivesse o Papa Francisco com a pneumonia dele bilateral sem ira, o prognóstico dele seria 1. O Papa Francisco com a pneumonia bilateral e com ira, isso já é um marcador de gravidade. Isso já piora o prognóstico dele. Ela aumenta, sem dúvida, né, o tempo de internação hospitalar, a chance de óbito. E mais do que isso, né, mesmo quando ela se resolve ali no ambiente hospitalar, ela oferece para o paciente um risco maior de morte tardia, né, 1 ano, 3 anos depois. E um fator de risco para a doença renal crônica. Quer dizer, nós estamos falando da ira, que a princípio é aguda, que pode se resolver, mas ela é um fator de risco para a doença renal crônica, né? Então, o Papa Francisco, até onde a gente sabe, ele não tinha ira, né? Ele não tinha doença renal crônica antes. O fato de ele ter tido uma ira, isso soma para ele o fator de risco para agora se tornar um paciente renal crônico. Entendi. Então, o que a gente tem que fazer, né, diante dessas situações de alerta, né, desses sinais de alerta, a condição do paciente e dessas situações de estresse, que a gente chama de insulto, a gente tem que identificar, tentar prevenir, se não prevenir, diagnosticar, né, e tratar o que levou a essa perda aguda da função renal. Mas mesmo a gente fazendo tudo isso, a gente sabe que a situação clínica, ela foi modificada. Tem um marcador aí de gravidade, que pode acometer, né, esse prognóstico, né, que a gente chama, tanto em curto como em longo prazo. Certo. Agora, doutora Daniela, aproveitando que 13 de março é o dia dos rins, né, eu não sabia disso, poxa, interessante, vamos cuidar bem dos nossos rins. As pessoas estão cada vez mais, vamos dizer assim, elas estão cada vez mais preocupadas com o consumo de proteína animal. Estão cada vez consumindo cada vez mais proteína. As pessoas estão malhando, vão para a academia, tomam whey, tomam não sei o quê, não sei o quê. Isso não é problemático para os rins? Isso não está sobrecarregando os rins? Uma carga, assim, uma alimentação baseada em proteína pode gerar uma sobrecarga sobre esses órgãos ou não? Então, tudo que é exagerado pode ser maléfico,
Então, o paciente é saudável, né? Não tem fator de risco nenhum, tem a função renal dele normal, está tomando a suplementação dele proteica, né? Está tendo a dieta rica em proteína, está malhando. Isso não vai acarretar nenhum malefício para ele. Até o paciente que já tem fator de risco, que é diabético, que é renal crônico, ele pode fazer atividade física, ele pode se alimentar com proteína animal, ele pode tomar o suplemento? Ele pode, mas ele não pode exagerar. O que a gente está vendo hoje, Casé, de uma maneira assim desenfreada, é um exagero, né? O indivíduo não está ingerindo 1,5 grama, né, de proteína por dia, né? Ele ingere uma quantidade absurda. O whey, né? A creatina, não está ingerindo 5 gramas de creatina no dia. É comum a gente pegar indivíduos jovens ingerindo 15, 20 gramas. Isso a gente vai observar um aumento da creatinina que vai refletir esse excesso de proteína que ele está ingerindo. E a gente sabe que a proteína, ela tem uma ação vasodilatadora que pode sim, né, prejudicar o funcionamento dos rins. Tanto que no renal crônico, aquele paciente que é renal, uma das estratégias, né, não é a gente restringir a proteína, mas é a gente dar entre 1 e 1,2 gramas por dia. Porque se ele tiver uma ingestão muito acima disso, ele vai ter uma sobrecarga renal, sim. Sim, doutora Daniela, a senhora falou 1 a 2 gramas, na verdade é 1 a 2 gramas por quilo, né? Por quilo, né? Por quilo corporal da pessoa. Uma pessoa que tem 50 quilos, por exemplo, deveria tomar de 50 a 100 gramas de proteína por dia. Animal, isso, ótimo. Exatamente, Casé. Muito obrigado, doutora Daniela Ponce. Seus esclarecimentos foram muito importantes para nós e agora a gente sabe que vamos comemorar no dia 13 de março, o Dia dos Rins. Um grande abraço. Eu que agradeço. Muito obrigada.